Bem-vindos à segunda aula do curso de oratório. Antes de começarmos, eu gostaria de parabenizar você por estar dando esse segundo passo na sua jornada do autoaperfeiçoamento. Você, ao dar esse passo, entra no caminho mais rápido para alcançar o seu sucesso profissional. Simplesmente, ao se comunicar melhor, você consegue transmitir exatamente aquilo que você queria dizer. Gente, vocês não têm ideia do quantos conflitos, quantas coisas na sua vida poderiam ser resolvidas simplesmente se você conseguisse se comunicar melhor. Nessa aula, nós vamos falar sobre o que não é oratório. E nós vamos desmistificar e esclarecer todos esses erros comuns e explicar para vocês exatamente o que não é a oratório. Ao entender o que não é oratório, você ficará mais ciente dos erros e tenderá a cometer menos erros de comunicação. Então, vamos enumerar alguns pontos e alguns erros comuns sobre o que não é oratório. Número 1. A oratória não é forçado. Muita gente acredita que para falar bem você precisa adotar aquela voz forçada, aquela voz artificial, e muito pelo contrário, não é bem assim. A oratória é sobre autenticidade, é sobre utilizar do seu estilo, das suas habilidades e dos seus talentos para se comunicar. Basicamente é sobre autenticidade. Basicamente as pessoas querem saber se você está sendo você, se você está sendo verdadeiro no que você está falando. No final, as pessoas só querem saber se você está falando a verdade. E a forma melhor de transparecer verdade é sendo você mesmo, é sendo autêntico. Sendo autêntico, você aumenta drasticamente a sua chance de conseguir tal feito. Desde a época dos nossos antepassados, sobrevivia e conseguia repassar os genes à frente aqueles que observavam melhor as situações cotidianas. Por exemplo, na época do Homem das Cavernas, aquele que conseguia observar um perigo com antecedência tinha maior chance de escapar e de conseguir repassar os seus genes adiante. Instintivamente, nós estamos sempre buscando incongruência nos outros, como se a gente tivesse uma certa necessidade de desmascarar o outro ou descobrir quando ele está mentindo. E quando você está bancando um personagem ou não está sendo você mesmo, o número de incongruências aumenta drasticamente. E isso tende a fazer as pessoas acreditarem menos em você ou até mesmo desconfiar da sua pessoa, do que você está falando. Outro erro muito comum é as pessoas acreditarem que a oratória é fazer um discurso, preparar um discurso. Muita gente acredita que oratória é você separar ali aquele textinho que você vai palestrar para as outras pessoas. Bom, eu confesso que o conceito é até parecido, mas assim, você não vai treinar a sua comunicação para aquele momento específico, para aquelas pessoas que estão te ouvindo naquele lugar, naquele momento. Não. Na verdade, você vai treinar e melhorar a sua comunicação para utilizar o resto da sua vida. Você vai utilizar isso para o resto da vida. E esse treinar não é treinar chutando uma bola, treinar correndo, não. É treinar a sua modulação de voz, treinar pausas, treinar suas expressões faciais, a sua linguagem corporal. Todas essas coisas se unificam para melhorar a sua comunicação e a sua oratória. E calma que a gente vai estudar cada uma dessas coisas separadamente nesse curso aqui. Então tenha em mente que oratória não é sobre preparar um texto, preparar uma fala para um determinado momento específico. É sobre aprimorar o que você transmite para as outras pessoas. Ponto número 3. Oratória definitivamente não é ficar falando alto, falar gritando. Uma mística muito comum que existe para oratória é que as pessoas acreditam que quem fala bem é aquele cara que tem a garganta boa, aquele cara que grita, que consegue falar alto no meio da multidão, que fala mais alto que os outros. E não é bem assim. Muito pelo contrário. Quem chega falando, gritando, causa uma primeira impressão negativa absurda. E falando um pouco mais sobre primeira impressão, estudos indicam que o nosso cérebro leva até 2 segundos
para formar uma primeira impressão de alguém ou de algo. E que os próximos 4 minutos vão complementando essa impressão inicial. E o mesmo estudo concluiu que, quando a primeira impressão é negativa, por mais que os fatos posteriores reforcem que não é uma coisa negativa, fica muito difícil quebrar a primeira impressão. Então, só recapitulando, oratória não é ficar falando e gritando. Muito pelo contrário, você tem que falar em um tom alto, audível, que a pessoa consiga entender, mas nunca ficar gritando, falando alto demais, porque isso causa uma repulsa. E oratória é muito sobre você buscar, através da comunicação, criar uma conexão entre você e quem está te ouvindo. E quando você já gera uma repulsa na pessoa, essa conexão fica muito difícil. Então, só para completar, o que é que eu não devo fazer quando eu estiver em comunicação com outra pessoa? Vamos enumerar alguns pontos importantes. Fala monótona. Gente, quem fala no mesmo tom, na mesma velocidade, sem pausar, daquele mesmo jeito, bem chato, é difícil se concentrar, né? Então, não seja essa pessoa. Utilize pausas, utilize mudanças no seu tom de voz. Às vezes fala um pouco mais baixo, às vezes fala um pouco mais alto, para sempre estar mudando a forma como você comunica. Trazer um certo dinamismo para a sua fala. Usar gírias demais ou gírias fora do contexto. Vamos supor que você precisa conversar com uma pessoa de uma idade super avançada. Vamos dizer aí que uma pessoa de 80 anos. Você não vai chegar e vai dizer, e aí, meu brother? Isso não existe. Então, você tem que utilizar a comunicação adequada para cada situação. Então, se você vai falar com uma pessoa jovem, você pode utilizar uma linguagem mais comum, mais rebuscada. Se você vai falar com uma pessoa mais velha, pessoa mais idosa, mais experiente, você não pode utilizar jargões demais ou gírias novas, atuais demais, que você não vai conseguir gerar a conexão com a pessoa. Lembra? A comunicação tem o objetivo de gerar conexão. E a conexão facilita a troca de informações entre você e a pessoa que está te ouvindo. Outro erro muito comum das pessoas é evitar contato visual. Sabe aquela pessoa que fala olhando assim para baixo, para o chão, fala olhando para o nada? Estudos indicam que você falar tendo contato visual com a outra pessoa pode aumentar em até 29% a chance da pessoa que está te ouvindo acreditar no que você está falando. E a gente vai explorar mais essa questão do contato visual, quanto tempo eu devo olhar, como olhar sem parecer estranho, ou até mesmo para você que não consegue olhar nos olhos, eu vou te ensinar umas técnicas nos módulos mais para frente, de como você conseguir manter um contato visual sem estar olhando para o olho em si do cara. Olha que legal. Então é muito importante que você continue os estudos de oratória. Certo, Saulo, você já falou que não é oratória, quais são os erros que as pessoas cometem. Então, o que é oratória então, já que você me disse o que não é? A verdadeira oratória é alcançada através da autenticidade. É sobre ser você mesmo, deixar sua personalidade brilhar e assim, por incrível que pareça, você vai conseguir mais conexão com as pessoas, com isso facilitando a comunicação. E quando você consegue gerar conexão, você consegue passar aquilo que está na sua cabeça bem certinho, na ordem que está, e colocar dentro da cabeça do outro aquela informação. Isso só se consegue através de conexão, beleza? Pois é, até o final do curso você vai estar aprendendo a fazer isso com total maestria. E não se engane, tá? Oratória é uma habilidade 100% treinável. Todas as pessoas que se comunicam bem, pelo menos a grande maioria, vem através de muita técnica e muito treino, gente. A oratória é dividida em 3 grandes pilares que nós vamos explorar na próxima aula. Mas antes da gente finalizar, eu quero passar um teste para você saber exatamente em qual nível de oratória você está hoje. E é muito importante que você faça mesmo, porque não vai ter sentido se você não fizer, tá?
É bem rápido, leva poucos minutos, você vai ter um documento aqui para você fazer o seu teste, tá bom? Então faz lá mesmo, beleza? Então é isso, essa foi a aula do que não é oratório. Espero te ver na próxima aula, que é sobre os 3 pilares da oratória, beleza? Então valeu, te aguardo lá.